Continuando o nosso estudo do livro de Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 14. Vamos dar continuidade aqui na história deste grande homem chamado Abraão. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 14, uma história de tirar o fôlego. Vamos lá? 14, verso 1 diz assim: Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Sameber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que este é Zoar. Todos esses ajuntaram-se no vale de Sidim, que é o mar salgado. 10 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano, veio Quedorlaomer aos reis que estavam com ele e feriram aos reafins em Astorat Carnaim, e aos Uzins em Ram, e aos Emins em Save Kiriataim, e aos Ereus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Veja, aqui agora o rei de Sodoma, né, lugar onde Ló estava, juntamente com mais 4 reis, decide não mais pagar imposto aí a Quedorlaomer. Nós não vamos mais pagar imposto. E aí naquele tempo a guerra era desse jeito: você não vai pagar não, nós vamos aí cobrar. Então eles saíram. Se você olhar no mapa, tá? Você pode até olhar essa história aí no YouTube, em algum lugar que você pode ter maiores informações, porque o nosso desejo aqui é só a leitura. Eles saem, vão passando por terras, ganhando as batalhas, juntando riquezas e tesouros, até chegar ali no vale de Sidim. Vamos continuar a leitura? Verso 8, vamos lá. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, que este é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5 reis. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Veja, agora há uma guerra, né? Porque o pessoal ali de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, né, decidiram mais pagar impostos. Então o pessoal vieram atrás, né? Os 13 anos pagando, agora não vão mais pagar por quê? Foram lá guerrear e ganharam a batalha. O interessante é isso, eles foram, ganharam a batalha. E agora Sodoma e Gomorra foi levada cativa, né? Presa. Por quê? Porque perdeu a guerra. Quando se perdia a guerra, toda a população se tornava ali escrava da nação que tinha ganhado. E nesse momento, onde estava Ló? Em Sodoma. Lembra que nós vimos lá no capítulo 13, Ló escolheu o quê? As campinas de Sodoma, parecidas com o Egito. E onde ele estava? Agora em Sodoma. E Sodoma tinha perdido a guerra. Vamos continuar. Verso 12 diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, que estava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Asne, os quais eram aliados de Abraão. Veja, Abraão está lá de boa, com seus amigos, como a gente leu. De repente alguém chega e fala: Ó, Abraão, Ló agora é escravo, né? O rei aí foi brigar com outro rei. Nós já conhecemos a história e eles se tornaram escravos. Contou toda a história a Abraão. E olha o que fez Abraão. Verso 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Veja, Abraão falou assim: opa, como assim, meu sobrinho? Vamos lá resgatar eles agora. Juntou uma turma ali, só 318, né? Mais a companhia que ele tinha ali dos seus amigos. Foram atrás e olha o que deu. Verso 15. E repartidos com eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco.
trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Veja, agora Abraão, guiado por Deus, vai lutar contra esses 4 reis. Esses 4 reis que já tinham devastado todo o caminho por onde tinham passado e tinham vencido os 5 reis que não queriam mais pagar impostos. Então veja, quão poderoso eram esses 4 reis. E agora esses reis estavam ali cheios de despojos de guerra. Mas Abraão, com 318 homens, mais os seus amigos, conseguiram recuperar tudo que eles tinham pegado, e também Ló e tudo que Ló possuía. E agora, ao retornar, eles retornam para o vale de Savé, onde está o rei de Sodoma. E ali, Abraão tem um encontro com aquele rei mau, né? Porque se a cidade era mau, o rei também era mau. Não quer você confiar no que Deus pode fazer? Deus é o Deus do impossível. Acaso há algo impossível para o Senhor? Obviamente que não. Se você pudesse olhar essa história, você ia falar assim: como 318 homens, nascidos na casa de Abraão, mais alguns amigos dele, conseguiriam vencer um exército de 4 reis que lutaram batalhas e venceram, ganharam de outros reis com seus exércitos? Como ele poderia fazer isso? A resposta é: quando Deus está presente, nada é impossível. Tenha certeza, o Senhor é contigo, e se você for com o Senhor, nada poderá te abalar. Continuando o nosso estudo do livro de Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 14. Vamos dar continuidade aí da história de Abraão após a sua vitória sobre aqueles 4 reis e ter trago de volta o seu sobrinho e todos os bens que ele tinha perdido. Agora ele se encontra com o rei de Sodoma no Vale dos Reis. E uma outra curiosidade que nós iremos ler agora. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 14, verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Veja, agora um sacerdote chamado ali Melquisedeque vai ao encontro de Abraão e o abençoa. E reconhece que Deus estava com Abraão. E por isso ele foi vitorioso. E aí Abraão, como forma de agradecimento às ricas bênçãos recebidas, deu o quê? Deu dízimo, está dizendo aqui, ó. E de tudo que lhe deu Abraão, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão deu dízimo o quê? Forma de agradecimento às ricas bênçãos recebidas. Abraão tinha tido uma grande vitória. Então, o dízimo não é só devolver o dinheiro. O dízimo é adoração. Nós vemos aqui Abraão devolvendo o dízimo em forma de adoração. Se foi dinheiro, se foi animais, se foi os bens que ele ganhou ali na guerra, né, os despojos de guerra, isso aí a gente não sabe. O que nós sabemos é que Abraão devolveu o dízimo, tá certo? O dízimo, a 10ª parte, como forma de agradecimento. Vamos dar continuidade na história. Verso 21 diz assim: Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Veja, por que o rei não queria os bens? Porque as pessoas eram mais importantes. O que adianta você ter bens? O que adianta um rei ter bens, ter dinheiro, ter um palácio, ter muita riqueza e não ter pessoas para o servir? Não adianta. Então, o rei de Sodoma falou: Dai-me as pessoas e fiquem com os bens. Qual foi a resposta de Abraão? Verso 22. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Veja, Abraão aqui no caso está falando para o rei de Sodoma: eu não quero nada que é teu. Nada, 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 porque eu não quero que você diga: eu enriqueci Abraão. Eu estou na mão do Senhor. Tudo que eu tenho foi dado pelo Senhor. Era isso que Abraão estava querendo dizer.
confiança no Senhor? Tem você confiado no Senhor as ricas bênçãos que você tem recebido? Tem você procurado ser fiel a Deus e receber só o que Deus tem lhe dado? Assim era Abraão. Abraão falou, olha, nada eu quero seu. Pode ficar com tudo. Eu só quero o que o Senhor me der. Para que ninguém diga, foi eu que enriqueci Abraão. A confiança de Abraão estava no Senhor. Mas Abraão diz algo mais. Vamos continuar lendo. Verso 24 diz assim: nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quião. Veja, Abraão agora está dizendo assim para o rei de Sodoma, olha, eu não quero nada. Quem pode escolher querer ou não é esses meus amigos aí que vieram, tá certo? Eles e seus homens vão comer aí e pegar a sua parte. Depois que eles pegarem a sua parte, o restante é seu, tá ok? Eu não quero nada. Por quê? Porque Abraão era justo diante do Senhor. Ele só queria o que o Senhor lhe desse. Assim deve ser eu e você. Só devemos querer neste mundo o que Deus nos der. E sempre o que Deus tem para nós é o melhor. Acredite. E o melhor para mim e para você é novos céus e nova terra, a qual habita justiça diante do nosso Deus.